Uma das grandes dificuldades hoje para o PCP é a questão da transparência, visibilidade. É difícil de saber o que está sendo produzido no nosso chão de fábrica sem ir até ele, sem visualizar o que está acontecendo em cada máquina. Pensando nisso, a gente tem aqui a nossa tela de status das ordens de produção. O que cada ordem está ocorrendo nesse exato momento. Então, por exemplo, eu consigo fazer N filtros, por exemplo, visualizar todas as OPs que estão aguardando. Consigo visualizar todas as ordens de produção que estão em produção. Consigo visualizar uma ordem de produção específica, buscar ela, enfim. E isso tudo combinando os filtros, né? Por exemplo, aqui eu tenho mais de um tipo de produto. Eu gostaria de filtrar só goma de limão. Então, vou vir aqui. Goma de limão e filtro, e ele exibe então esse filtro combinado. Vou remover aqui os filtros. Vou filtrar uma ordem que está sendo produzida agora, que é essa 25. Está produzindo bala de caramelo na embrulhadeira 1 e a estimativa de finalizar é às 16h10. Agora é 17h50. Já produziu 572 peças, quase 20% das 3.000 peças. Não teve nenhum refugo, nenhum retrabalho até agora. Então essa é uma visão macro que eu consigo ter de N ordens de produção que estão sendo executadas ou que já foram executadas. Vou entrar aqui num detalhamento para a gente poder visualizar um pouquinho mais a respeito desta ordem de produção específica. Então nessa tela eu consigo ver quando que essa ordem de produção iniciou nessa máquina, que é a embrulhadeira 01, qual que é a minha estimativa de finalização, porque ela está produzindo. Se ela já tivesse sido produzida, eu veria aqui o fim que ocorreu, essa produção. Eu consigo visualizar aqui quantas peças boas, qual o saldo que eu tenho a fazer desse total, quanto de refugo, quanto de retrabalho, da quantidade que já foi produzida. O ritmo atual da minha produção, eu estou produzindo uma peça a cada 1 segundo. Opa, deu um time out agora. A máquina teve uma micro parada. Então, por exemplo, aqui, se a gente observar, esse gráfico está crescendo, porque a máquina está parada a 26 segundos, como a gente pode ver aqui, e ela produziu 630 segundos já. Então, essas microparadas, às vezes, a gente não dá muita bola, mas em uma produção muito rápida, isso gera um baita impacto. Por exemplo, agora a gente está com uma variação de 15% já. No caso, a produção ainda está mais rápida do que foi esperado. Aqui eu tenho a minha linha de vida dessa máquina, o ritmo de produção versus o esperado, né? Então, por exemplo, eu consigo, ponto a ponto, visualizar como é que foi cada peça. Nesse ponto aqui que eu parei, por exemplo, eu consigo ver o operador, quanto já foi produzido, se teve refugo ou retrabalho, qual que é o ritmo de produção, nesse caso aqui era uma peça a cada 1 segundo, e quantas peças hora ele está tendo, né? Que isso vai me gerar, né? Então, se a gente olhar aqui, acabou de surgir uma justificativa de parada aqui. O operador justificou no terminal coletor. E ele teve 2 paradas, falta de matéria-prima, e ele acabou trocando o ferramental, né? Então eu consigo ver aqui a minha queda da minha meta, né? A minha meta aqui era 3.000 peças hora,
que seria o meu ritmo de produção esperado, né? Uma peça a cada 1,2 segundos. E por causa dessa parada, a minha produção ela foi para um ritmo de 2.900 peças hora. Né? Se a produção continuar do jeito que ela estava, né, ele vai recuperar. Uma variação bem baixa se a gente analisar, né? Menos de 1% do que era esperado. Bom, mas e essas paradas, essas justificativas? Aqui a gente está só mostrando o acumulador. Se eu clicar em cima do meu gráfico, eu consigo detalhar melhor qual o tempo, qual foi o operador que estava trabalhando, qual a justificativa que ele deu, o início e o fim. E eu consigo visualizar todas as justificativas também, para mim poder fazer uma análise em cima disso. Né? Então a produção está seguindo aqui. E eu vou colocar essa máquina agora para fazer um setup, para a gente ver o que vai acontecer. A máquina começou a fazer setup, então ela não tem ritmo de produção, né? E aqui no meu status começa a incrementar esse tempo que essa máquina ficou em setup. Em cima disso eu consigo visualizar que para essa ordem de produção específica eu tive X tempo fazendo um setup de máquina. Às vezes a gente não dá muita bola para isso, mas existem alguns processos, por exemplo, injetora, onde a gente precisa trocar um molde, e isso acaba tendo um impacto grande em produtividade. Qual que é o lote unitário que a gente consegue fazer que justifique aquele custo, né? Então, através desse sistema, a gente consegue visualizar esses tempos, né? Além do takt time da produção. Né? Então, para essa ordem de produção, por exemplo, eu tive uma produção de 737 peças, 4 peças de retrabalho, é pouquíssimo, né? 0,5%, e 3 peças de refugo. E eu começo a visualizar isso aqui também nesse gráfico. Então fica fácil de eu fazer uma análise a respeito dessa ordem de produção específica.